Você está pensando em mudar para Portugal, você deve pensar principalmente na parte da segurança, né? Como é a sensação de morar em um país que você se sente seguro, porque infelizmente no Brasil hoje essa não é a realidade. Também na qualidade de vida que tanto se fala, educação para os filhos, educação pública, a saúde. Esses são alguns aspectos que levam as pessoas a pensarem em mudar para Portugal. Esse vídeo é para você que está planejando sua mudança para Portugal, já vem estudando há um certo tempo, ou mesmo para você que está começando agora esse planejamento e quer saber como fazer isso da forma correta. Eu vou apresentar para você um passo a passo, um caminho seguro e correto, uma rota legal para você que está pensando em se mudar para Portugal. Também vou te apresentar os 3 principais erros que a maioria dos brasileiros cometem ao pensar em mudar de país. Meu nome é Isabela Dalmarco e há 4 anos atrás eu resolvi viver essa experiência com a minha família. Me mudei para Portugal com meu esposo e minha filha, que na época tinha 3 anos de idade. Nós vivemos muitas aventuras, vários obstáculos, aprendemos na prática como fazer os documentos, qual era a maneira correta de resolver a nossa vida. Posso dizer que tivemos sucesso. Com essa experiência, eu já ajudei várias famílias a se mudarem para Portugal, a fazer um planejamento correto e desfrutarem dos seus objetivos. Algumas pessoas, elas chegaram até o nosso escritório com o tipo de visto correto que ela queria e ela precisou de ajuda nesse passo a passo, de onde começar, quais os documentos fazer, a aplicação do visto, como levar a sua família. Outras pessoas chegaram até a mim e já tinham emprego, proposta de emprego em Portugal, mas precisavam saber como em Portugal o empregador faria da forma correta para contratar esse brasileiro e, por sua vez, esse brasileiro a levar a sua família. Veja só que caminho. E eu já vejo essa família feliz hoje. Feliz, trabalhando e conquistando seus objetivos em Portugal, os filhos estudando. Também ajudei pessoas que queriam abrir uma empresa em Portugal. Isso mesmo, é possível abrir uma empresa ainda estando no Brasil. Então, ajudei essa família a abrir a própria empresa, a fazer os seus primeiros documentos, a tirar um visto e agora eles vão até mesmo se casar em Portugal. Cada família tem sua particularidade e aqui o nosso escritório, de certa forma, nós nos envolvemos, acabamos criando um grande vínculo. Teve outra família muito especial que eu ajudei, começou com uma consulta muito simples, onde eles tinham várias dúvidas, porque tinham, na verdade, a cidadania italiana em andamento, mas já queriam ir para Portugal e eu percebi o potencial naquela família deles conseguirem um bom emprego para, no caso, o esposo. Eles conseguiram um emprego, foram com visto para ele trabalhar e hoje já estão em Portugal, estabelecidos, inclusive mudaram de emprego porque a área dele é tão boa que lá ele já recebeu outra proposta e continua ajudando eles até hoje, na verdade. Até hoje nós trocamos mensagens constantemente porque eles confiam na minha opinião sobre como devem estar fazendo as coisas em Portugal. Ajudei outra família que começou com um processo judicial de divórcio em Portugal. Isso mesmo, eu não sei se você sabe, mas quando um português se divorcia aqui no Brasil, precisa homologar esse divórcio em Portugal. E daí surgiram a nacionalidade, muitas dúvidas porque essa família também ia mudar para Portugal. Posso dizer que já temos uma amizade, de tanto que fomos trabalhando com essa família de maneira muito próxima que hoje adquirimos um carinho muito grande. Ajudamos outra família para fazer a nacionalidade da bebê. A mãe é peruana, o pai é brasileiro com nacionalidade portuguesa e fizemos a nacionalidade da bebê. A família também me procurou porque de cara queria fazer a nacionalidade da mãe da criança. Mas eu percebi que não era o melhor naquele caminho. Como eu soube que eles iriam se mudar para Portugal, traçamos uma outra estratégia. E hoje essa família também já está feliz vivendo em Portugal. Essas são algumas histórias dos nossos clientes que, na verdade, passam a integrar parte da nossa família. Como eu falei, são contatos que decorrem ao longo de anos. Uma pessoa, dificilmente, ela vai mudar de país e vai deixar de ter dúvidas. E é muito bom você saber com quem você pode contar, quem vai te dar uma informação segura nesse momento. Nós também trabalhamos com famílias que não pensam em se mudar hoje para Portugal, mas querem fazer sua nacionalidade portuguesa. Nacionalidade que está adormecida, às vezes, há 2 gerações lá atrás, mas eles já estão pensando, às vezes, em 3 gerações para frente. E com isso fomos fazendo nacionalidade aos poucos e hoje já estamos na 3ª geração de portugueses que moram aqui no Brasil, portugueses que hoje não pensam em mudar para Portugal, mas querem garantir
possibilidades para gerações futuras, o que é muito importante. Mas agora eu quero contar para você com mais detalhes a minha história. A minha história com Portugal começa há muitos anos atrás, antes mesmo de eu ter nascido. O meu avô veio para o Brasil com 18 anos. Com cerca de 16 anos ele saiu de Portugal, foi para a África, abriu uma loja lá, teve uma guerra na África, com isso ele retornou a Portugal e de Portugal resolveu investir no Brasil. Naquele momento, era uma inversão do que nós vivemos hoje. Hoje nós pensamos em ir para Portugal buscando melhores condições de vida, mas naquele momento Portugal não passava por uma fase tão boa e vir para o Brasil era essa perspectiva de mudança de vida e foi isso que meu avô fez. Se hoje nós achamos que é difícil mudar para Portugal, vocês já pensaram como era naquela época? Dias e dias em um navio, não sabia nem se iria chegar, se alguém pegava uma doença nesse navio, provavelmente nunca avisaria a família que chegou aqui, ou mandaria uma carta que levaria quanto tempo para chegar, e começar a construir a vida de imigrante no Brasil. Tenho certeza que também não foi nada fácil. Infelizmente eu não pude conhecer meu avô, ele faleceu antes que eu nascesse. Mas a cultura portuguesa sempre foi muito viva dentro da nossa família. Então eu sempre tive isso como muito próximo. A minha mãe já fez a nacionalidade portuguesa dela há muitos anos atrás. Quando resolvi ir para Portugal, eu já tinha feito há cerca de 10 anos. E eu acredito que por eu saber que isso estava tão próximo, eu acabei me acomodando e não indo muito atrás da minha documentação. Mas sabe uma coisa que me atrapalhava? Por mais de uma vez eu fui ao consulado para tentar fazer minha nacionalidade ou mesmo buscar informações e eu nunca tive um bom tratamento. Eu sempre tinha dúvidas desses documentos e a resposta era vaga. Eu teria que enviar esse processo diretamente para Portugal, pagar em euros e não sabia se daria certo ou não, enfim. Eu acho que me faltou mesmo um suporte de como fazer, que documentos especificamente, quanto, para onde. Ficava sempre com muita dúvida e com isso eu acabava deixando para lá. Até que eu comecei a namorar meu esposo e ele, que não tinha essa ascendência europeia, queria muito morar em Portugal, porque ele já havia ido a passeio para a Europa e falava coisas maravilhosas. Com isso, ele foi cada vez mais me instigando a ir atrás da minha documentação, mas surgiu a oportunidade dele estudar em Portugal. Então nós resolvemos que eu faria minha documentação, minha nacionalidade portuguesa, diretamente em Portugal. Com isso, nós vivemos toda essa experiência de chegar em Portugal, um país diferente, como imigrantes brasileiros, então percorremos todos os caminhos que o imigrante percorre, de fazer NIF, conquistar o primeiro emprego, fazer o NIS, passar pelo CEF, aliás, conseguir um agendamento no CEF, comprovar meio de subsistência, todos os documentos e à parte eu já estava trabalhando no meu processo de nacionalidade. Com isso, eu vivi toda essa experiência, tanto de visto e autorização de residência, quanto de nacionalidade. Chegou um ponto que a minha nacionalidade, eu já tinha ali, né, autorização de residência, mas a minha nacionalidade ficou pronta, pude guardar na gaveta a autorização de residência e passar a viver como uma cidadã em Portugal. Mas nesse ponto eu percebi a grande diferença que teria feito para a nossa família se eu já tivesse saído do Brasil com a nacionalidade portuguesa. Não precisar passar por todo esse caminho. Mas assim vivemos as duas experiências, não é mesmo? Eu já era advogada no Brasil quando resolvi morar em Portugal. Fui para Portugal com o objetivo de trabalhar na minha área. Levei toda a documentação necessária para fazer a inscrição na OA e dei início assim que eu cheguei. Mas eu e meu esposo sabíamos que precisávamos ganhar em euro para nos manter em Portugal. Não tínhamos nenhuma renda vinda do Brasil. Com isso, nós fomos procurar emprego fora da área em um primeiro momento. Então, a parte eu fiz aqui o meu processo na ordem e fui procurar emprego. Meu primeiro emprego foi eu estava com uns 20 dias em Portugal, que eu já acho muito bom, né? O tempo que eu consegui um emprego, mas era de auxiliar de cozinha, isso mesmo eu, advogada, em toda a documentação eu estava legal em Portugal, processo de inscrição na ordem estava correndo, fui descascar batata. Auxiliar de cozinha, meu primeiro serviço era descascar 10 quilos de batata por dia e ficar lavando e limpando. Você deve estar se perguntando, nossa, mas passar por tudo isso? Isso porque eu tinha documentação. Imagine se eu não tivesse documentação, o que eu faria? Aí está a importância de um bom planejamento, de ter a documentação. Trabalhei nesse restaurante por 6 meses. Não foi uma experiência fácil, porém eu sou grata porque foi um momento muito importante ter esse salário, que em Portugal é chamado ordenado, todos os meses,
E também com isso veio a pandemia. E nesse momento de pandemia, como eu estava registrada, estava legal, eu pude receber os apoios do governo do trabalhador para estar em casa com mais tranquilidade, cuidando da nossa filha. O Júlio, como ele trabalhava no Uber, ele acabou trabalhando mais ainda nesse período, porque a gente via praticamente só Uber na rua. Então, vivemos esse momento de pandemia e neste momento eu resolvi que eu não iria mais procurar emprego. Nem de advogada, que eu já enviava currículos, mas não estava tendo sucesso, e nem em outras áreas. Eu ia focar no que hoje é o nosso escritório. Eu já tinha, desde um primeiro momento, 5 clientes. Foram meus 5 clientes que acreditaram no meu trabalho de fazer a nacionalidade deles. Então, nesse momento que eu fiquei em casa, eu investi em aumentar esses clientes. Mudei minha comunicação nas redes, fui falando para as pessoas o que eu estava fazendo, fui aprendendo quais serviços eu também poderia desenvolver em Portugal e com isso meus clientes foram aumentando. Chegou um momento que estávamos basicamente há um ano em Portugal e resolvemos nos mudar para Lisboa, uma cidade maior do que a que vivíamos até então. O custo de vida sim mais alto, porém oferecia mais oportunidades. Oportunidades importantes para o trabalho que eu estava desenvolvendo e também para o Júlio, que nesse momento foi trabalhar como professor em um colégio. Nesse ponto, nós brincamos que foi uma segunda etapa na nossa imigração. Tudo mudou, foi de fato uma virada de página. Aquele primeiro momento foi muito importante para nós nos estruturarmos e aí a gente vira a página e começa a crescer. O Júlio já trabalhando na área dele, eu na minha. Ainda ficava em casa com a nossa filha, porque ainda era pandemia, e nós resolvemos viver um sonho, um objetivo maior que já tínhamos. Antes de sair do Brasil, eu e ele conversamos que quando as coisas corressem bem, nós iríamos ter nosso segundo filho. Nós não queríamos demorar muito. E aí, mesmo estando em pandemia, resolvemos ter o nosso segundo filho. Então eu engravidei, pude viver uma gestação muito tranquila, foi muito boa a experiência de ter um filho em Portugal. E aí tivemos nosso segundo filho. De lá para cá o nosso escritório foi crescendo. Hoje é muito maior do que eu esperava que seria. E como eu falei para vocês, ajudo diversas famílias diariamente a construírem a sua história em Portugal. Se você está pensando em mudar para Portugal, você deve pensar principalmente na parte da segurança, né? Como é a sensação de morar em um país que você se sente seguro, porque infelizmente no Brasil hoje essa não é a realidade. Também na qualidade de vida que tanto se fala, educação, né, para os filhos, educação pública, a saúde. Esses são alguns aspectos que levam as pessoas a pensarem em mudar para Portugal. Mas eu preciso trazer para você um dado triste, mas que é real. No ano de 2022, quase 90% dos imigrantes que pediram apoio ao governo para regressar ao país de origem eram brasileiros. E sabe o que esses brasileiros tinham em comum? Eles não tinham documentação. Logo, pessoas que foram para Portugal precisando trabalhar, porque não é o caso de todo mundo, mas que precisavam trabalhar sem documentação, não conseguiam emprego, não tinham dinheiro, não conseguiam se manter e, na maioria das vezes, manter sua família, chegando ao ponto de ter que pedir para o governo apoio, até mesmo para regressar ao Brasil. Não tinha dinheiro nem para comprar passagem de volta para o Brasil. Então, pensando nesse dado e vendo a experiência que eu tenho aqui no escritório, eu quero te contar quais são os 3 principais erros que os brasileiros cometem ao pensar em mudar de país, especificamente mudar para Portugal. O primeiro erro que eu vejo, já vi aqui no escritório, com clientes inclusive, que chegam a mim com essa questão, é ter começado pelo fim, ter começado pela compra da passagem aérea. A compra da passagem que tem que ser lá na frente, a pessoa pensa que a passagem aérea é o mais caro e com isso vai pesquisando a passagem, se depara com uma promoção, compra e aí pensa, agora eu vou me planejar. Não pode ser assim. Primeiro você tem que fazer o planejamento, ter a documentação, estar da forma correta para daí comprar a sua passagem aérea. Não sabe o que pode acontecer? Pode não dar tempo de fazer os passos. Nós temos que seguir essa rota para você ter uma imigração de sucesso. O segundo erro, e muito comum, é as pessoas ficarem vendo muitos vídeos no YouTube de pessoas com experiências diferentes e se apegarem naquelas pessoas que são exceção. Eu não estou falando que aquela história ela não existiu, mas se apegar na exceção, naquela pessoa que fala para você, eu vim com 300 euros, na outra semana estava trabalhando, não tinha documentação e estou super bem em Portugal, não precisa gastar com nada, vem que vai dar certo. Então se apega nessa experiência
que foi uma pessoa entre muitas pessoas e depois acaba se frustrando, porque na prática vê que é muito mais difícil do que aquela pessoa relatou ali naquele vídeo. E o terceiro erro, e mais importante na minha opinião, é não ter o planejamento. Planejamento que ele é financeiro e emocional. Não fazer isso com tempo, com calma, passando todos esses passos que eu quero passar para você na rota do imigrante. Então não fazer um planejamento e com isso não ter tanto sucesso no seu objetivo, na sua chegada em Portugal. Então, vendo todas essas histórias de clientes, de pessoas que passaram por nós, até mesmo da nossa história, vendo aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, aquilo que é melhor aplicar de uma forma ou de outra forma, nós desenvolvemos um método chamado Rota do Imigrante. E o que é a Rota do Imigrante? A Rota do Imigrante ela é um passo a passo para você alcançar o seu objetivo em Portugal. É um método individualizado, é uma mentoria individualizada, onde você vai me contar sobre a sua história, eu vou te escutar, vou ver quais as suas necessidades, qual a necessidade da sua família, vou te propor quais são as suas possibilidades legais, juntos vamos chegar a um caminho e eu vou te guiar nesse caminho passo a passo, te orientar em todas as documentações, desde o princípio até a sua ida para Portugal, a sua chegada e começar a desenvolver o seu objetivo em Portugal. Outra coisa muito importante do nosso método é te colocar em contato com pessoas que estão vivendo o mesmo que você. Talvez você vai imigrar Talvez você está pensando em mudar para Portugal para trabalhar e uma outra pessoa está pensando em emigrar para Portugal para viver a sua aposentadoria, mas vocês têm em comum esse momento da vida, que é de preparação, angústias, dúvidas e conhecimentos. Então, você também passa a ser inserido em um grupo que vai trocar muita informação. E tudo isso com a possibilidade de ter um acompanhamento individualizado do escritório, podendo tirar as suas dúvidas que eu tenho certeza que vão surgir nesse momento. Então, se você chegou aqui comigo até agora nesse vídeo, teve interesse pelo que eu falei, ficou com algumas dúvidas, quer saber como funciona o nosso serviço, quer me contar a sua história? Clica aqui nesse link abaixo, você vai ser direcionado para o meu WhatsApp. Eu vou escutar a sua história, escutar a sua necessidade de sua família. Vamos analisar, vamos trocar ideias e juntos chegar ao melhor caminho para você e sua família. Então eu aguardo sua mensagem, seu contato, para poder te ajudar a iniciar essa rota do imigrante.